Vou só colocar um outro. Boa tarde a todos. Bem-haja o nosso ilustre professor Edson Ramos por ter aceito o nosso convite. Bem-haja. Desculpa, doutor Helder, permita-me apenas desejar-lhe boas-vindas e que espere que goste de estar conosco, como nós certamente gostaríamos de estar com ele. Seja bem-vindo, professor, e bem-haja desde já pela sua participação no nosso webinar. E agora, doutor Helder, é o nosso grande mestre. Obrigado. Eu já estava conversando com o professor, mas de modo particular, iniciando a nossa sessão, gostaria de, em nome do professor Lourenço, que é o diretor da escola, dar boas-vindas ao professor Edson, agradecendo por ter aceito o convite da nossa querida professora Mônica para poder realizar esta aula. Esperamos que seja uma aula em que possamos sair com algumas bases centrais no contexto da aplicação estatística para a pesquisa. Dizer que essa aula também se enquadra no contexto, ela é bem-vinda porque se enquadra no contexto em que cerca de 50, 60 estudantes dos cursos de mestrado deste ano estão num processo de iniciação da escrita das suas dissertações, portanto, vão se apropriar deste conhecimento para poder estruturar da melhor forma possível as suas pesquisas, apoiando-se dos métodos estatísticos para a coleta, análise, processamento de dados. Então, o professor disse que nunca esteve em Moçambique. Esperamos que sinta o calor do povo moçambicano, sobretudo da comunidade da CBS, a partir deste momento. Sinta-se em Moçambique e não sei se devolvo a palavra à professora Mônica ou ao professor. Sinta-se em casa, tenha a palavra, professor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, professor. Obrigado pelo convite da professora Mônica também. Eu vou partilhar aqui uma tela com vocês para a gente poder ver. Deixa eu ver aqui. É isso aqui. Queria saber se vocês estão vendo aí ela agora. Perfeitamente. Isso, então. Pronto. Então, essa nossa primeira lâmina aí, ela mostra que a gente vai falar um pouco da estatística e ciências sociais, os contributos para a elaboração e compreensão de estudos quantitativos, né? Então, eu gostaria de me apresentar para vocês. Todo mundo me ouve sem eco? Não, conseguimos ouvir perfeitamente, professor. Legal. Então, eu queria dizer para vocês que eu sou estatístico de formação. Eu tenho duas formações. Eu sou engenheiro estatístico, mas eu me orgulho muito de ser estatístico. Então, eu também tenho uma formação de metalúrgico. Depois eu fiz estatística numa universidade aqui da Amazônia, no Brasil, a Universidade Federal do Pará. E depois eu fui fazer uma especialização na Universidade de São Paulo, também em estatística. Depois fiz mestrado em estatística na Universidade de Pernambuco. E, por fim, eu fiz o doutoramento em Santa Catarina, numa universidade federal também. A minha trajetória escolar foi toda em colégios do governo federal brasileiro, então eu tenho uma formação toda na área de exatas, engenharia e estatística. Eu queria começar falando para vocês sobre a estatística, e vocês podem me interromper a hora que quiser e perguntar, ou no final a gente comenta, né? A estatística, as pessoas perguntam assim, o que é a estatística? Para que serve a estatística de uma forma geral, né? A estatística, ela visa basicamente coletar e organizar e analisar, interpretar e apresentar esses dados. Uma das dificuldades que todo mundo pensa é que tudo isso é muito difícil, né? Na verdade, isso não é muito difícil. O importante é saber como coletar e onde coletar, né, essas informações. Organizar também não é uma tarefa fácil, mas é necessário para a gente poder ter certeza que fez uma coleta segura. Analisar os dados, que é onde eu vou passar boa parte da nossa palestra hoje, depende muito do seu objetivo, que técnicas que usar. E
e, por fim, apresentar os dados, né? O procedimento de todo estatístico, no final, é apresentar a informação. A função da estatística é sempre mostrar para o leitor, né, de uma forma segura, rápida, para que ele veja o resultado daquela pesquisa. Isso é basicamente o conceitual estatística, né? A estatística ela possui um conjunto de métodos usados para analisar os dados. E aí depende muito do que você quer fazer, né? Se você quer fazer uma pesquisa de campo, se você quer ver uma projeção do mercado financeiro, se você quer testar uma vacina, se você quer saber a diferença entre o rendimento escolar de crianças, se você quer saber por que, que num lugar do país se paga melhor do que outro, por que, que uma planta dá mais frutos que outra planta, por que, que num determinado país existem condições para se plantar melhor que em outra. Para tudo isso, as estatísticas. É muito difícil pensar hoje num campo de estudo no mundo onde a estatística não esteja presente. E uma coisa muito legal, né? A formação de estatístico no mundo, ela nunca prevê que o estatístico vai trabalhar sozinho. Ela sempre prevê que o estatístico vai trabalhar com alguém. Eu até costumo dizer que toda vez que eu publico um artigo, que eu escrevo um livro, que eu faço alguma coisa, eu nunca faço sozinho. Eu sempre faço com um profissional de outra área. Hoje eu trabalho muito com os profissionais das ciências sociais. Então, falar para vocês e com vocês sobre estatística talvez seja um pouquinho mais fácil para mim hoje. Mas, continuando, eu queria dizer para vocês que existem dois tipos de estatística: a estatística descritiva, e aqui está errado embaixo, a estatística indutiva, né? Ou inferencial. Vou dar um exemplo para vocês de estatística descritiva. Aqui eu tenho um grande quadro, um quadro resumo, que eu chamei de infográfico, sobre feminicídios, que são mortes de mulheres por serem mulheres aqui no Brasil. Nessa situação, esse quadro ele está fazendo uma descrição do estudo. Então, eu posso ver que a vitimização das mulheres aconteceu muito no sábado e no domingo, aqui no cantinho superior esquerdo, com 20,34% e 18%. Eu posso ver aqui no meio a faixa etária que mais foi vitimada foi ali de 20 a 29 anos e 30 a 39 anos. Eu posso ver, por exemplo, que 85% das mulheres que foram vítimas eram solteiras. Posso verificar aqui que os maiores autores da criminalidade foram os seus companheiros ou ex-companheiros. Então, a cada canto que eu olho nessa figura, eu vejo uma descrição. Fazer a estatística descritiva é fazer isso. Então, por exemplo, se eu fosse nesse exato momento fazer agora o uso da estatística descritiva na turma, né? Eu ia chegar, olha, quantos são nascidos em Moçambique, quantos nasceram na capital, quantos são do sexo feminino, quantos são do sexo masculino, qual é a sua profissão, você é casado, é solteiro, qual é a sua renda mensal, quantos filhos você tem, você não tem filho, você começou a trabalhar com quantos anos de idade, quantas pessoas moram na sua casa, como você descreveria a casa onde você mora, quantos quartos tem, quantos aparelhos eletrônicos tem, por aí afora. A estatística descritiva ela tem uma função muito simples, que é você conhecer o seu objeto de pesquisa, é fazer uma descrição. Por isso que ela tem esse nome de estatística descritiva, é descrever. Porém, a estatística descritiva ela tem um parêntese, né? Toda vez que você vai usar a estatística descritiva, você não pode extrapolar essa informação para mais nada. O que significa isso? Que a sua pesquisa só vale para aquele contexto que você está estudando. Então, eu não posso extrapolar, por exemplo, essa informação aqui para outro lugar do país ou então para outro universo temporal. Só serve para eu descrever esse cenário. Esse cenário é um ponto no tempo. Então, nesse exato momento, a descritiva que eu fiz aqui é uma descritiva que ela tem um ponto marcado, é um ponto que está exatamente nesse momento no cenário temporal, né? Então, eu marquei e fiz a descrição nesse exato momento do tempo. Eu não posso extrapolar isso para nada. Se eu quiser extrapolar isso, aí eu tenho que usar outra estatística, que é a estatística inferencial ou estatística amostral. Por exemplo, vamos supor que a gente queira saber a altura média dos alunos de uma escola
se ela é maior que a altura média do aluno de outra escola. Eu preciso medir todos os alunos da primeira escola e todos os alunos da segunda escola? Não. Graças a Deus, a estatística vem para nos ajudar. Hoje em dia, eu não preciso fazer mais isso, mas é bem intuitivo, né? Como que eu vou afirmar que a altura média dos alunos de uma escola é menor ou maior que a altura média dos alunos de outra escola, se eu não medir, se eu não fizer uma medida de todos os alunos dessa escola, né? Para isso, eu tenho que ter uma técnica. E dentro da estatística, existem diversas técnicas pelas quais você poderia chegar nesse resultado. Mas o conjunto de técnicas que estão dentro dessa parte de estatística é chamado de estatística inferencial. E, apesar de você não pegar todos os alunos da escola para medir e da outra escola também, você, com uma técnica estatística de seleção dos alunos, você vai selecionar uma determinada quantidade na escola A e uma determinada quantidade de alunos na escola B, e a partir dessas determinadas quantidades, você vai estabelecer uma hipótese. Essa hipótese é, por exemplo, que os alunos da escola A têm altura média maior que os alunos da escola B. E aí você, com algum teste estatístico, alguma técnica estatística, você vai chegar à conclusão de qual das duas escolas tem os alunos com maiores alturas médias. Para isso, a gente tem que recorrer a uma coisa que é intuitiva, que é chamada amostra. Então, eu vou dar um exemplo bem simples de amostra para você, né? Quando a gente fica doente, no mundo todo, um dos primeiros exames que os médicos pedem, na maioria das vezes, é um exame de sangue, né? Está ali sofrendo com uma doença, e aí é coletada uma pequena porção de sangue, às vezes uma gotícula, né? Quando a gente está falando de diabetes, por exemplo, a maioria dos testes de diabetes é uma gotícula, né? É claro que a estatística já prevê que para cada tipo de exame que você vai fazer, existe uma quantidade de sangue a ser coletada. Mas notem que nunca, nenhum de nós, foi preciso retirar todo o sangue, 100% do sangue, para saber que doença que você tinha naquele momento, né? Imagina a pessoa ter que tirar todo o sangue para descobrir que doença ela tem. Isso é impensável, né? Mas pensem assim, ó, eu preciso tirar uma determinada quantidade de sangue e essa quantidade de sangue ela é chamada de amostra. É essa amostra do meu sangue que vai determinar se eu estou ou não com alguma doença, né? E muitas pessoas perguntam assim, mas qual é a quantidade ideal? Isso vai variar, né? Isso varia de experimento para experimento, de pesquisa para pesquisa, do que exatamente você está pesquisando, né? Intuitivamente, você vê que todo cozinheiro, né, pensa que ele está fazendo a sua comida no restaurante, na sua casa, ele prova a comida. Ele prova para saber se está salgada, ele prova para saber se não está salgada, ele prova para saber se está muito ácido, se está pouco ácido, né? Se está saborosa, se não está saborosa. Então, ele não faz isso comendo toda a comida, ele faz isso tirando um pouquinho da comida, né, e provando essa comida. Provando essa comida, ele está fazendo o que a estatística chama de retirando uma amostra e testando essa amostra. E a partir dessa amostra que ele tirou, ele diz assim, olha, podemos servir a comida. Por que ele fez isso? Ele fez isso com uma certeza gigantesca, né, quando o cozinheiro faz isso. E é essa certeza que a estatística tem, que naquele frascozinho de sangue que você tirou, vai ser suficiente para determinar que tipo de doença você tem. É claro que, às vezes, né, isso não vale para 100% das vezes. Às vezes, o médico fica em dúvida e ele pede novos exames, novas coletas de sangue ou até outros exames complementares. É a mesma coisa o cozinheiro. O cozinheiro, às vezes, fica em dúvida. Olha, eu não sei se está salgado, eu não sei se essa comida está saborosa. Chama um outro amigo, chama um outro colega cozinheiro, chama alguém que está lá, prova aqui para ver como está essa comida, né? E isso dá para a gente a certeza que a estatística dá. A mesma coisa a vacina, né? Agora passamos há pouco tempo pela epidemia de Covid, quer dizer, ainda estamos passando, né? O mundo ainda vive ainda, em muitos lugares do mundo, ainda se ouvem falar de muitos casos de Covid diário, né? Na hora de testar a vacina, as vacinas, as milhões de vacinas que foram propostas nesse período aí, foram testadas. E foram testadas em pessoas de todas as idades, de todos os sexos, com doenças prévias, sem doenças prévias,
atletas, pessoas comuns, pessoas magras, pessoas baixas, pessoas altas, pessoas obesas, pessoas jovens, foram testadas de várias formas. A grande ideia era saber em quem funcionava e em quem não funcionava essas vacinas. E para isso não foi preciso testar no mundo todo, né? O mundo todo depois experimentou as vacinas, mas o teste foi feito numa parte da população. E essa parte da população que experimentou essa vacina, a partir dessa pequena porção da população, é que se fez uma inferência muito grande. Olha, essa vacina funciona e a eficácia dela é X%. Essa outra também funciona e a eficácia dela também é X%. Isso é tudo baseado nessa técnica estatística chamada de amostragem. Eu costumo dizer que a amostragem é uma das técnicas mais difíceis da estatística, porque o jeito que se faz a amostragem de uma comida não é o mesmo jeito que se faz uma amostragem de sangue, que não é o mesmo jeito que se faz uma amostragem para se testar vacina, né? Imagina que a gente quer testar a água do oceano, esse oceano que banha aí, né, Moçambique. A gente vai tirar que quantidade de água? Em que partes do oceano a gente deve coletar? Para tudo isso existe uma técnica, né? Eu quero, por exemplo, testar a qualidade do gás moçambicano. Quanto de gás eu devo coletar? Onde eu devo coletar? Né? Como eu devo coletar? Então, tudo isso faz parte desse processo de amostragem. Se eu quero amostrar peixe, para saber se o peixe está contaminado ou não, se eu quero fazer amostragem de árvore, de folhas, do ar, para tudo isso existe uma técnica, existe dentro da técnica de amostragem procedimentos que devem ser seguidos para que no final da sua pesquisa você possa dizer com certa confiança qual é a chance de você acertar ou não no resultado da sua pesquisa. Eu não consigo imaginar hoje nenhuma profissão que não se utilize da estatística, né? Se eu pensar na agronomia, eu vejo o seguinte: como é que duas espécies de árvores podem ser comparadas, né? Como é que duas plantas plantadas uma do lado da outra, uma que foi adubada e a outra que não foi adubada, como que eu testo para saber se a adubada deu mais frutos que a não adubada? Isso tudo advém de utilizar técnicas da estatística. Basicamente, uma técnica chamada de planejamento experimental ou análise de regressão junto com um pouco de modelagem estatística. A aviação, os transportes, de uma forma geral, os transportes marítimo, aéreo, terrestre, eles se fazem valer o tempo todo da estatística, né? A gente sabe que, com o passar do tempo, foi massificado no mundo a presença do uso de cinto de segurança, os carros ficaram mais leves, mas também ficaram mais seguros. Os aviões têm uma segurança que é inquestionável, né? Tudo no avião é testado milhões de vezes, a janela, o motor, o tipo de combustível que se usa, o tamanho da aeronave que vai cruzar ou não um país, um oceano. Então, a estatística hoje ela é parceira de praticamente, eu acho que de 100% das áreas do conhecimento. Você fala assim, como é que eu uso a estatística no balé, né? É para saber quantos ensaios é preciso fazer, é para saber que altura é melhor para o bailarino fazer esse ou aquele papel, desenvolver aquele passo, né? Com que idade deve-se começar, qual é a idade que a pessoa deve parar de fazer determinados pulos ou saltos no balé, e assim por diante, né? Todas as profissões que a gente conhece no mundo hoje usam a estatística, e a gente vê os estudos que são publicados diariamente em todas as áreas do conhecimento usando a estatística. Um exemplo bem simples da estatística, eu peguei agora aqui, esse é o mapa daqui da minha cidade, né, de Belém. Então, eu moro aqui nesse bairro, chama Marco, né, e aqui é a minha cidade, a capital do estado do Pará, que é Belém. A chance de ter chuva hoje, aqui, quarta-feira, era de 45%. Mas no momento que eu pesquisei, era de 50% de chover aqui. Se eu fosse pesquisar agora, ia dar 100%, porque eu estou olhando aqui pela minha janela e está chovendo, né? Então, é 100%. Mas notem que tem uma probabilidade aqui diária. Quarta, quinta, sexta, sábado tem aqui, ó. E tem as probabilidades de chuva. Eu marquei chuva aqui. Então, hoje estava com probabilidade de 45% e está chovendo nesse exato momento. Amanhã tem a probabilidade de 55%. No sábado, de 5%. Domingo, 0%. E até terça-feira, quarta-feira, 0%. Na verdade, aqui ainda não foi calculado, né?
Aqui é um modelo estatístico que existe que vai calculando a chance de ter chuva baseado em algumas variáveis que são fornecidas pelo Instituto de Meteorologia. Então, se a pessoa vai construir uma casa, se a pessoa vai sair para ir à praia, se a pessoa vai fazer compras, se a pessoa vai caminhar, vai correr, ela tem aqui um mapa de chuva e ele é baseado totalmente em estatística. Se você olhar para esse mapa de tempo que tem aqui na tela, ele é cheio de números, e números que a população passou a interpretar. Por quê? Porque uma das coisas que a estatística fez foi trazer conhecimento através de figuras e gráficos para que todo mundo pudesse entender. Então, aqui eu tenho um número que é 29 graus, eu tenho aqui as probabilidades disso acontecer, eu tenho os horários do dia que está previsto para chover, né? Eu tenho aqui a chance dessa chuva acontecer, eu tenho a temperatura máxima do dia, eu tenho a temperatura mínima do dia, ou seja, eu tenho um quadro de estatísticas que dão para o leitor, para aquela pessoa que está interessada no tempo, entender um pouco das possibilidades estatísticas de apresentar informação ao seu leitor. Porque é isso que a gente faz, né? Os pesquisadores que estão nessa sala nesse exato momento, eles ficam pensando assim: como que eu vou apresentar informação para quem vai ler a minha pesquisa? O que eu vou pesquisar? Como é que as pessoas vão ler? Então, existem diversas maneiras de apresentar usando os métodos e técnicas estatísticas. Eu peguei esse trecho aqui, que é um texto da Bíblia, né, que fala assim: falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo. Então, foi uma missão que o Deus deu a Moisés. Ele falou para ele: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel. Ou seja, essa frase diz para ele assim: façam censo. Eu quero que vocês façam censo. De quem é esse censo que Deus estava pedindo para Moisés fazer? Segundo as suas famílias, ou seja, vai em todas as casas, em todas as famílias. Segundo a casa de seus pais, ou seja, vai em todas as casas, nas casas dos pais, conforme o número e o nome de todos os homens, cabeça por cabeça. Então, o que Deus pediu para ele? Vai em todas as casas dos filhos e dos pais e contem quantos homens tem. Da idade de 20 anos para cima. E limitou para ele: olha, Moisés, você tem que contar todos aqueles que têm 20 anos para cima. Todos os que em Israel podem sair à guerra, ou seja, que queriam lutar contra os hebreus. Né? Então, ele diz: e contai segundo os seus exércitos. Então, ele queria formar um exército, Deus queria formar um exército, que depois ia acompanhar Moisés, e ele queria saber quantos homens tinham acima de 20 anos. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Então, pelo menos um homem dessas tribos, quando ele contasse, deveria estar com ele ao final da contagem. E Moisés contou, então, 603.550 homens que entravam nessa estatística de ter uma idade acima de 20 anos e que pudessem ir à guerra. Então, só para vocês verem como até na Bíblia, no Velho Testamento, aparece um pouco de estatística. Mas muito antes disso, né, os egípcios já usavam a estatística, eles faziam os censos deles, né, para saber quantos eles eram, por onde eles estavam espalhando pelo mundo. Né. Os estatísticos também foram os primeiros ali, os egípcios, na borda do rio Nilo, foram o primeiro a fazer plantação, foi eles que inventaram o calendário, né, usando a estatística, contando o número de luas e de sóis, né, e as fases da lua, eles determinaram a época certa de plantar. Foram eles responsáveis pelas primeiras ideias de medir, fazer medição, né, na borda do rio Nilo. Foram eles primeiros a dividir terras, foram eles primeiros a contar a produção do trigo que era plantado na borda do rio Nilo. Foram eles primeiros a inventar a estatística sobre o calendário lunar e a tábua de marés, e por aí vai. Né? A estatística ela é bem antiga e ela é bem legal para se apresentar nessa época. A estatística também é usada nas ciências sociais, a gente pode ver aqui nessas 4 fotos, né, para a gente determinar o contingente de pessoas que são afetadas nas guerras. Né? Então, milhares de pessoas amontoadas, como essas pessoas vão sobreviver, para onde elas vão, o que elas vão comer, como elas vão se abrigar. Né? Então, tem milhares de pessoas aqui que é responsabilidade de muitas ciências, e uma delas, ciências sociais, fazer essa contagem. E essa contagem ela advém das técnicas estatísticas. Né?
a gente fica pensando que ciência, né, é responsável por entender aquelas pessoas que vão migrar da guerra. Aqui do lado, nessa foto aqui onde tem o sol, é essa técnica de migração, né? As pessoas estão migrando no mundo todo, né, de um lado para o outro. E as ciências sociais, basicamente, são as ciências responsáveis por entender a migração, né? E para onde essas pessoas vão? O que elas poderão fazer em outro lugar? Como elas serão recebidas? Que costumes elas vão trazer dos lugares de origem? Quem vão receber essas pessoas, né? Aqui embaixo tem um exemplo da Índia, né? Eu fico pensando quantas ciências sociais devem ter um campo de estudo grande na Índia. Olha a quantidade de pessoas nesses trens aí que são lotados diariamente na Índia para transportar trabalhadores de um lado para o outro. As pessoas vão no topo do trem ali, né? Como entender cada uma dessas características? Como fazer uma pesquisa aí e via estatística que represente essa população gigantesca? Isso vale para tudo, né? Vale até para os shows de música. Como é que a gente vai fazer entender que música as pessoas vão, por que vão, qual é o público que está ali, quantidade de homens, de mulheres, quanto se gastou, quantos trabalhadores estão empregados, né? O que levou essas pessoas a esse show? Segurança, música, sei lá. São tantos aspectos sociais que é impossível entender se a gente não se utilizar das técnicas estatísticas para entender como o mundo funciona, né? Numa única tela, a gente tem cenários completamente diferentes, onde as ciências sociais estão presentes todos os dias, elas e a estatística. Imagine a gente entender como mostrar o resultado estatístico, né? Imagine que toda a água do planeta Terra, 97,5% dela é salgada. E apenas 2,5% dessa água é doce. E além mais, dessa água doce que existe no mundo, 69% dela está congelada. Apenas 31% ela está com água líquida e doce. E detalhe, dessa água líquida, 96% dela está debaixo da terra. E para a gente que está disponível, é só 4% dessa água que está na superfície da terra. Então, imagine, sem as técnicas estatísticas e sem as opções gráficas e de visualização que a gente vem aprendendo com o tempo, como seria difícil pensar como mostrar isso, né? Porque a ideia do pesquisador é sempre impactar a população, o seu leitor. Então, imagino que vocês, das ciências sociais, sempre querem dar impacto às suas pesquisas, e para isso é preciso desenvolver as técnicas quantitativas, as técnicas estatísticas. Um dos grandes desafios hoje das pesquisas sociais no mundo todo é sempre entender por que homens e mulheres que têm a mesma profissão não têm o mesmo salário. Por quê? Que pesquisas sociais vão trazer para a gente essa resposta? No mundo todo, no Brasil, em Portugal, em Moçambique, imagine que isso seja a realidade de vocês. Como usar a estatística para entender o que difere um grupo social de outro? Essa figura é interessante. Aqui tem a expectativa de vida. Um dos estudos que envolve as áreas de ciências sociais, a estatística e todas as áreas da biologia e das áreas médicas de uma forma geral. Vejam que nessa única figura eu tenho uma representação do mundo, o mundo todo está aqui, né? Moçambique está bem aqui, ó, né? Moçambique está com uma expectativa de vida baixa, tá vendo, ó? De 40 a 45 anos aqui pelo mapa. Portugal. É verdade, doutor. Ó, Portugal está bem aqui desse lado, ó. Portugal está aqui, ó. Portugal está com 75. O Brasil, que está aqui em azul claro, está aqui em 70, 72 anos, né? Nessa foto, essa imagem. Então, a ideia da estatística é essa. A ideia da estatística é mostrar um retrato rápido, mostrar um retrato que seja bom para o leitor entender as pesquisas estatísticas de uma forma geral, né? E que você possa analisar e fazer comparações.
Nesse exato momento, eu fico perguntando, né, que países do mundo têm uma expectativa de vida alta? Aí eu olho para cá, para esse lado, dou uma olhada aqui para a Austrália, né? Dou uma olhada aqui em cima, olha como está aqui a Itália, Espanha, né? A expectativa alta. Aqui em cima, no Brasil, aqui, ó, aqui é uma das Guianas, acho que é a Guiana Francesa aqui. Aqui na América Central tem vários, né? Na África, de uma forma geral, se você olhar para a África, tirando a parte superior aqui, né, onde está Marrocos, o Egito, olhando para a parte mais central e para baixo, a gente está numa escala que vem para cá para baixo. E abaixo de 40 anos está aqui no meio, ó, aqui no meio da África. E essa é a ideia. A ideia das ciências sociais é causar esse impacto. Diz, pô, o que tem aqui desse lado do mundo que eu não posso tentar trazer para esse outro lado do mundo para melhorar essa expectativa de vida? E aqui já é o resultado final dessa pesquisa, né? Para chegar nesse mapa aí, é claro que teve uma pesquisa bem avançada, bem delineada, usando métodos estatísticos fortes, as mesmas variáveis para o mundo todo, para poder ter essa comparação. E aí a gente olha e fica assim, ó, tem lugares no mundo que eu não tenho a estatística disponível. Por exemplo, todo mundo que aparecer em cinza aqui, que não dá para ver, que são os países que estão aqui no meio, né? Outros países menores que estão em cinza, eu nem tenho ainda essa leitura de que eu possa ter um dia uma estatística que possa representar essa expectativa de vida. Então, o simples fato de hoje a gente, com as ciências sociais, com as ciências da saúde, com as ciências estatísticas, se juntar para que a gente possa ter um mapa desse, um mapa global, já é uma coisa muito legal. Então, eu imagino que o mundo todo deva pensar, né, como usar as técnicas estatísticas de uma forma mais geral. Eu preparei esses slides iniciais aqui e agora eu vou parar minha apresentação, que eu vou falar um pouco direto com vocês aqui, né? Deixa eu só parar de compartilhar. Já parei, né? Ou não? Já, né? Parou, sim. Pronto. Eu queria falar para vocês, não sei se todos me veem, né? Todos estão me vendo aí? Perfeitamente. Queria falar para vocês o seguinte: dentro dos métodos estatísticos, o que eu tenho que usar? Eu não quis aqui entrar numa aula de como ensinar para vocês de estatística nesse momento, mas eu quis mostrar para vocês as possibilidades da estatística. Se eu vou fazer um estudo para entender hoje por que homens e mulheres desenvolvendo a mesma função ganham de forma diferente, eu tenho um método e uma técnica estatística para isso. Se eu quero testar essa xícara aqui, não sei se vocês conseguem ver aí, se essa xícara é uma xícara de boa qualidade, chama chávena aí, né? Chama chávena? Chávena, né? Se essa chávena, né? No Brasil chama xícara. Se essa chávena ela é de boa qualidade ou não, eu tenho uma técnica estatística para isso. E isso é importante. Imagina você comprar um carro e não saber que aquele carro é um carro de boa qualidade. Você comprar um computador de mesa, né? Um laptop, um notebook, né? E não entender quanto tempo vai durar. Hoje as técnicas estatísticas elas estão tão avançadas que elas dizem até o tempo que uma coisa vai durar. Imagina você pensar o quanto avançou. As técnicas estatísticas, o mundo sofreu muito com a Segunda Guerra Mundial, menos as técnicas estatísticas. Para as técnicas estatísticas, a Segunda Guerra Mundial foi fantástica. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque foi graças à Segunda Guerra Mundial que as pessoas começaram a usar a estatística. As pessoas começaram a olhar para o mundo usando o raciocínio que a estatística tem hoje. Só para vocês terem uma ideia, tem um americano que estava na Segunda Guerra Mundial, um professor da Universidade de Harvard, que ele foi para o fronte de guerra. E ele chegou lá e ele viu uma coisa interessante, que era uma oficina de aviões. E aí, eu não sei se vocês têm ideia de quanto tempo se leva a construir um avião. Vocês têm ideia, sim? Fazem ideia de quanto tempo leva a se construir um avião? Um avião leva-se 3 anos para construir. E a guerra está acontecendo o tempo todo, né? Se eu for esperar tudo para construir um avião para ganhar a guerra, eu estou ferrado. Aí levaram esse pesquisador americano para lá. E o que aconteceu? O avião, na Segunda Guerra Mundial, ainda era aqueles aviões que vinham com uma metralhadora na frente, que furava o outro avião do outro inimigo, que a ideia deles era vir com uma metralhadora na frente e levar uma bomba e saltar no fronte inimigo. Essa que era a grande ideia, né? Na Segunda Guerra Mundial.
E aí, o que eles faziam? Eles consertavam o avião que vinha furado, o avião vinha cheio de furo, e eles perdiam um tempão consertando aqueles furos do avião. E, claro que nem todo o avião retornava, né? E o que foi que ele fez? Ele colocou numa única planilha um desenho de um avião, e ele, nessa planilha, ele marcou todos os lugares onde aparecia furo em todos os aviões. Então, ele, na planilha dele, ele conseguiu colocar no único avião todos os furos que tinham em todos os aviões. E aí ele mudou toda a engenharia. Ele disse, olha, a partir de hoje não é para vocês consertarem de tem furo, é para vocês colocarem uma chapa dupla aqui nesse meu desenho, onde não aparece furo. Você sabe me dizer por quê? Não, não. É porque onde não aparecia furo no desenho dele, provavelmente o avião tinha caído, né? Entenderam? Então ele começou a observar. Onde tinha furo, o avião voltava para o hangar de onde ele saiu, para o aeroporto onde ele saiu. Os aviões que não apareciam com furo naqueles lugares é porque era um ponto onde o avião provavelmente cairia. E aí ele começou a pensar, olha, a gente tem que usar estatística. A probabilidade de atingir nessas áreas aqui de o avião cair é muito alto. Então a gente tem que reforçar as chapas aqui. E isso deu uma sobrevida para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. E graças a isso, né, foi testado outras coisas, as balas que se usavam. Existe um livro que chama Estatística de Guerra, onde as pessoas morriam mais com a bala amiga do que com a bala inimiga. Ou seja, os caras iam jogar a granada estourava na mão deles, a granada era de péssima qualidade. E aí os conceitos de qualidade total e estatística começaram a funcionar, né? Porque a qualidade, às vezes, era mais importante que a quantidade, porque se produzia muita granada com baixa qualidade, muita mina terrestre com baixa qualidade, muita bala. E isso fez com que a estatística ganhasse, nesse campo da guerra, uma notoriedade, que depois foi transferido para as indústrias, para a área de saúde, para a medicina de uma forma geral, e a credibilidade na estatística começou a aumentar. Isso foi muito legal, né? Por que eu digo que isso foi muito legal? Porque, graças a esse aumento de credibilidade na estatística, a estatística avançou muito. Na década de 80, a estatística melhorou mais ainda. Por quê? Porque começou a aparecer os computadores. E aí as pessoas tinham medo dos números, né? Fazia as contas da matemática que a estatística tem. E os computadores transformaram a estatística numa coisa legal, que era você ver, como eu mostrei para vocês hoje, graficamente as informações. Começou a aparecer uma figura aqui, uma figura ali, e as pessoas falavam, olha, a figura é mais bonita que o número é muito frio. Quando eu mostro uma figura, quando eu mostro um mapa do mundo todo colorido, e uma legenda com um número embaixo pequena, as pessoas adoram. E essa história de mostrar em formato de figura a estatística fez com que a estatística começasse a ser notada. E aí muita gente, donos de comércio, empresas no mundo todo, começaram a contratar as pessoas que gostam de estatística. As ciências sociais não é diferente, né? Eu quero te dar um fenômeno hoje, aqui no Brasil, hoje a gente tem populações pobres que moram em locais diferentes. E a gente queria saber o que elas têm de igual e o que elas têm de diferente. Então, a estatística tem técnica para pesquisar parte de uma população, parte da outra população, comparar e dizer assim, com alguma chance e com probabilidade, com 100% de certeza, as mulheres que moram naquela comunidade têm nível de escolaridade melhor do que as mulheres que moram naquela outra comunidade. Os que moram na comunidade A, eles têm um nível de instrução melhor que as pessoas que têm na comunidade B. Mas lembre, para fazer essa afirmação, tem que usar as técnicas e os métodos estatísticos corretos. Para cada pesquisa, existe uma técnica e um método correto. Isso é legal, porque hoje em dia, dificilmente você tem um problema que a estatística não possa usar resolver. Eu recebi no mês passado, um pesquisador na minha sala aqui no Brasil, e ele falou assim, professor, eu fiz vários cursos de estatística, eu sei de uma coisa, mas eu não consigo provar essa coisa. Eu falei, o que é, professor? Ele falou assim, eu sei que a quantidade de camarão que é pescada aqui na costa brasileira está diminuindo. E eu acho que está diminuindo por conta de algum fenômeno climático que eu não consigo entender. E eu sei estatística. E eu já fiz aqui todos os testes que eu conheço, mas eu não consegui resolver. Eu preciso de uma técnica estatística que prove.
Aí eu falei para ele assim, vamos ver os seus dados. E ele tinha, assim, 10 anos de estudo, milhares de dados, um computador, um HD móvel carregado de informação. E eu passei 2 semanas mexendo nos dados dele. E depois de descobrir, eu tive que retrabalhar os dados dele e eu descobri que a cada 0,3 graus de temperatura do oceano, a quantidade de camarões que nasciam diminuíam. Mais ainda, eu consegui correlacionar a quantidade de camarões macho e fêmea que ele pescava. Ele começou a pescar muita fêmea. Muita fêmea. E aí, o que foi que a gente entendeu? A gente entendeu uma coisa bem legal, né? As mulheres, elas são fortes, as fêmeas são fortes, principalmente no reino animal, né? É incrível. O camarão fêmea, ele resiste muito mais ao aumento da temperatura nos oceanos que o camarão macho. O camarão macho é muito frágil, ele morre com uma facilidade muito grande. O camarão fêmea resiste, está conseguindo resistir ao aumento da temperatura nos oceanos, né? Mas o camarão macho não. E isso está fazendo diminuir a quantidade de camarões no oceano. Mas a gente só conseguiu ver isso quando a gente dividiu a fração de temperatura em 0,03, 0,06 e por aí por diante. Então, é só lembrar, para cada problema existe uma técnica estatística. Eu queria saber quanto que vai estar o valor do dólar daqui a 10 anos. Eu faço um modelo para isso. Eu queria saber quantas pessoas vão nascer em Maputo em 2030. Eu tenho um modelo estatístico para isso. Eu queria saber qual vai ser o nível de escolarização na cidade de Maputo daqui a 15 anos. Eu sei isso. E a gente, estudando o passado com a estatística, a gente vai entender o futuro, né? Tem uma escola aqui, uma escola de nível superior, uma universidade, que fez o seguinte: ela pegou o perfil de 10 mil alunos, e viu assim, olha, eu tenho um menino que ele mora no bairro A e ele trabalha de 8 às 18 e ele chega na faculdade às 19 horas. E ele sai daqui da faculdade às 22. Chega na casa dele meia-noite. E no outro dia ele tem que estar 8 horas no trabalho de novo. E ele só tem a madrugada para fazer os deveres escolares. Então, ela viu esse e viu aquele que não trabalhava. E viu, depois de um certo tempo, qual era o que tinha conseguido um emprego melhor no futuro. E ela descobriu que esses que trabalhavam e estudavam na madrugada acabavam tendo uma colocação melhor no mercado no futuro. Então, como estudar o passado para entender o nosso futuro, né? Então, e aí começaram a dar bolsa para esses meninos, colocar em outros programas, esses que estudavam de madrugada. Então, tudo isso é utilizado para a gente entender um pouco o que vai ser o futuro. A estatística, ela apareceu nas nossas vidas hoje como ferramenta complementar de estudo, para entender o que está acontecendo hoje, mas para projetar políticas e estudos para o futuro. Eu quero estudar qualquer coisa hoje. Existe uma estatística para isso. Quando você tem um cartão de crédito hoje no mundo, né? Vou ter um cartão de crédito da Mastercard, da Visa, né? Que você coloca ali, abre o seu cartão e você preenche as suas informações. Existe um banco mundial, né, de pessoas que têm esses cartões de créditos que vão lhe colocar num grupo de perfil que vão dizer o quanto você pode comprar, onde você pode comprar, o que está liberado e o que não está liberado. Você imagina que o mundo hoje, assim, milhares de informações conectadas, e só tem algumas ciências que podem estudar isso. A estatística, as ciências sociais, o sistema de informação, todos eles agregados é que vão fazer com que a gente entenda um pouco o mundo. Então, entender um pouco do poder da estatística, que é isso que eu quis trazer para vocês, é entender um pouco do que a gente pode fazer para o futuro. Eu vou parar por aqui, que eu acho que aí vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Quem quiser pode me dizer qual é a sua pesquisa, que eu posso dar uma dica de que técnica de estatística deva ou possa usar, né? Eu estou vendo aqui que tem a minha colega Silvia Almeida, do Brasil, que também é professora de estatística, que está aqui. A Ivone Freire, que é professora da Federal da Bahia, né? E tem a nossa querida Mônica, né, que você já conhece, que é essa sumidade de pessoa aí, inteligentíssima, que está com vocês. Mas fiquem à vontade, né? Podem me perguntar qualquer coisa sobre estatística, que se eu souber, eu posso responder a vocês. É isso, professor.
Muito obrigado. Boa noite, professor. Ok. Aqui Sabino. Não sei se posso falar. Pode, fica à vontade. Sabino, né, que está falando? Sim. Era uma pequena dúvida, professor. Primeiro, quero agradecer pela apresentação e pelo esclarecimento sobre a estatística. Em segundo lugar, queria ter um pequeno esclarecimento sobre a ponte existente, né, entre a estatística e a econometria. Que durante a minha licenciatura vi uma componente da economia que chama-se econometria, que eles acabei não entendendo claramente se faz parte da área de estatística ou se é uma componente de economia, mas que emprega algumas ferramentas estatísticas. Eu quero entender mais ou menos claramente se a econometria faz parte da estatística ou se é Faz basicamente parte. A econometria, ela é uma das técnicas dentro da estatística. O economista, ele estuda, quando ele vai se formar em economia, uma das disciplinas que ele tem, geralmente ele tem econometria 1, econometria 2. E o que é econometria em si? É um conjunto de modelos, né, estatísticos para você fazer a projeção dos ativos, dos ganhos, do dólar, do crescimento populacional, das dívidas de um país. A econometria, ela tem diversos modelos hoje que você pode usar, estatísticos prontos, e pode desenvolver, né? Você pode desenvolver vários modelos, mas a econometria é uma das pernas da modelagem. Dentro da estatística, tem algumas divisões. Uma delas é a área de modelagem. Construir modelos, os modelos são usados geralmente para a gente entender o fenômeno que está acontecendo e projetar o futuro, né? A econometria é um desses ramos da modelagem. A gente tem as técnicas multivariadas dentro dessa parte de modelagem, tem os modelos de regressão, a gente tem a econometria, né? E tem muitas outras técnicas que chamam de neurais, que estão dentro dessa área de modelagem também. Mas a gente tem modelos lineares generalizados, tem uma série de outros tipos de modelagem dentro dessa parte de modelagem. A econometria é uma das perninhas que está lá dentro. Geralmente, quem estuda a econometria é o estatístico e aquele que é formado em economia. Tem até um livro de aqui comigo. Deixa eu ver se eu acho. Aqui em algum lugar. Eu tenho uns 3 ou 4 livros de econometria aqui na minha estante. Não sei se eu respondi o que você queria saber, viu, Sabino? Entendi, professor. Eu penso que entendi. Obrigado. Mais alguém? Estão a iniciar, estão a colher dados. Aproveitem o professor para poder. Quem está a falar? Boa noite, professor. Essa disciplina no curso de vocês, assim, para dizer assim, olha, preciso coletar tantos, eu preciso coletar nesse período, qual é a quantidade ideal, que técnica que eu vou estudar. Agora estamos com a Sandra. Boa noite, professor. Sim, Sandra. Sim, muito obrigada, doutora Helder. Boa noite, professor. Boa tarde, Sandra. Boa noite, né? Acho que é boa noite para vocês aí, não? Sim, daqui já é boa noite. Penso que aí no Brasil é boa tarde. Que horas estão aí, professora, para ter ideia? Que horas são aí onde vocês estão? agora são 20 e 20. 20 horas Nossa. e 20 minutos. Tá. Aqui já são 15 e 20. 5 horas a menos. Exato, sim. Professor, o meu tema, portanto, eu vou analisar a qualidade de serviços no aeroporto internacional de Maputo, o principal aeroporto do país, e queria saber que técnicas é que devo utilizar. Você vai usar a qualidade, né? Usar a qualidade do Exato. serviço do aeroporto, né? A técnica Sim. boa para você usar é a estatística descritiva. Mas quando você for fazer uma pergunta, por exemplo, você vai fazer assim, olha, como você avalia o atendimento da companhia aérea no balcão? Um exemplo. Aí você diz assim, olha, quando você for usar, você vai usar assim uma escala, por exemplo, péssimo, ruim, regular, bom e ótimo.
Qual é a dica que eu dou para você? É pensar numa escala que seja equilibrada na hora de fazer as perguntas. O que é uma escala equilibrada? É uma escala que leve em consideração a metodologia do Hans Likert, que em 1932 ele falou o seguinte, que para a gente ter certeza da escala que vai usar, eu devo usar uma escala sempre ímpar, né? Onde, de um lado, eu tenho que ver os antônimos. Se eu coloco o péssimo de um lado, do outro lado eu coloco um excelente. Se eu coloco um ruim de um lado, do outro lado eu coloco o bom. E o meio é sempre alguma coisa que não seja nem bom nem ruim. Então, eu penso assim, péssimo, ruim, regular, bom e excelente. Isso eu avalio a qualidade. Eu não queria usar uma escala de 5 pontos, eu queria usar uma escala de 3 pontos. Lembra que a gente tem que usar uma escala ímpar. Então, eu uso bom, regular aliás, ruim, regular e bom. Ou então, excelente, regular e péssimo, né? Lembrando que sempre começar do pior. Lembrar disso. E essa escala que eu vou usar, eu procuro usar ela para todas as perguntas se eu estou avaliando qualidade. Eu nunca devo mudar a escala, porque tem gente que coloca assim, pouco satisfeito, muito satisfeito, aí depois coloca assim, péssimo, irregular. Nunca tenta misturar as categorias da escala que você usou. Porque as pessoas que vão responder, elas ficam confusas. É para eu responder bom, ruim, regular, ou é muito satisfeito, pouco satisfeito? Entendeu? Lembrando que sempre você tem que usar, na maioria, a mesma escala para sempre. Não sei se você conseguiu entender. E aí, depois, fazer uma boa descritiva disso. Aí a pergunta é, quantas pessoas você vai pesquisar? Quem você vai pesquisar? Me diz aí, Sandra. Vou pesquisar os passageiros, talvez uns 250 passageiros. É uma ideia, não sei. Mas por que você vai pesquisar 250? A pergunta é essa. De onde saiu esse número 250? Não sabe. Foi um chute. Não, estou fazendo, o aeroporto movimenta 1 milhão de passageiros. Tá. 1 milhão. E aí, qual é o erro que você quer cometer? Que essa que deveria ser a primeira pergunta que você poderia fazer. Qual é o erro que você quer cometer? O erro é o seguinte, Sandra. Pensa no contrário. Quando você for apresentar sua pesquisa, o quanto de certeza você vai querer dizer assim? Olha, eu sei que a maioria das pessoas estão satisfeitas com o serviço do aeroporto de uma forma geral, né? Com 90% de certeza, com 95% de certeza, com 99% de certeza. Qual é a certeza que você quer ter? Fala aí para mim. Não percebi a pergunta, professor, desculpa. Quando você for defender a sua pesquisa, né, você vai dizer para a sua banca, não sei se aí tem uma banca, um júri, né, que avalia isso. Aí você vai falar assim, olha, eu fiz uma pesquisa de satisfação da qualidade no aeroporto de Maputo. A resposta que eu tenho aqui, é uma certeza que eu tenho de 90% de certeza, 50% de certeza, 30% de certeza, 100% de certeza. Com quantos por cento de certeza você quer dizer que a sua pesquisa tem depois no final? Por aí, 70. 80? Não, eu estava a falar de 70. 70%, é isso? Sim, professor. Tá, deixa eu ver. Com 70% de certeza, você nem precisa desses 200. Eu vou te dar uma dica aqui. Se você coletar informação de 100 pessoas, 100, só 100, mas não é 100 qualquer, você vai ter 90% de certeza da sua informação. Entendeu? Entendi, professor. Mas não é de todo mundo. Você tem que dividir o seu público proporcionalmente. Você fala assim, olha, eu vou coletar de passageiro, eu vou coletar de atendente, eu vou coletar de usuário do aeroporto. Aí você tem que ver a proporção de cada um. A maioria tem que ser passageiro, porque a maioria que passa lá é passageiro, entendeu? Tem que saber. Depois a gente pode até conversar via Mônica, quantos de cada categoria que você tem que entrevistar, mas não precisa de 200 para ter 100%, para ter 90% de certeza. Entendeu? 100 pessoas já resolve a sua vida. Mas tem técnica para isso. Tá certo. Tá
Só bom? que a minha dúvida é que o aeroporto tem 2 terminais. Tem o terminal doméstico e tem o terminal internacional. Isso. Ao entrevistar, Para você saber quem você vai pesquisar, a primeira coisa que tem que fazer é entender quantos são do doméstico, quantos frequentam o internacional, que horários que você vai pesquisar, que dias da semana, entendeu? Você tem que ter uma ideia de tudo. A primeira coisa que você vê é conhecer a população, é entender quem você vai pesquisar. Porque se a maioria, por exemplo, aqui no meu aeroporto, aqui onde eu moro, se eu fosse fazer uma pesquisa agora lá de passageiro, eu não ia encontrar ninguém. Porque nesse exato momento tem 1 ou 2 voos. Onde que acontecem os voos aqui? Na madrugada. Se eu quero entrevistar passageiros agora no aeroporto da minha cidade, eu vou a partir de 10 da noite até umas 7, 8 horas da manhã. O aeroporto está pegando fogo lá, está lotado de pessoas. Agora, no período que é o período da tarde aqui no Brasil, o aeroporto está vazio. Então, é isso que eu tenho que entender. Que horas eu tenho que pegar, qual é o meu maior fluxo? É no internacional ou é no doméstico? Eu tenho certeza que você conhece isso tudo. Então, você tem que pegar um mapa de, por exemplo, 30 dias para entender assim, olha, 30 dias passaram tantos passageiros pelo doméstico e tantos pelo internacional. E tudo isso ia depois fazer com que você tivesse mais certeza da sua pesquisa. E o trabalho que você tem era muito menor do que o trabalho que você está pensando em ter. Se você fizer um mapa antes, né, eu posso te ajudar a fazer essa escolha de quem pesquisar, que horários pesquisar, tudo isso. Depois, se você pegar o meu e-mail, eu vou até colocar aqui no chat aqui que abriu aqui para mim, né? O meu e-mail é esse aí, ó. Vou colocar aqui no chat de vocês. Falar com Mônica, que Mônica sabe tudo. Não sei se apareceu aí para vocês. Não sei se apareceu. Apareceu aí? Apareceu sim. Apareceram todas no meio. Ixi, deixa eu ver se Ramos Edson. Ramos. @gmail.com. Deixa eu ver se agora vai. Agora oficiou todas ali. Esse que é o meu e-mail. Tá bom? Então, aí a gente pode ver, porque, como eu falei para vocês, dependendo de cada problema, é uma técnica e um jeito de utilizar a estatística. Mas a sua pesquisa é fantástica, viu? Ó, só para você ter uma ideia, eu vou mostrar aqui para você, que esse está fácil. Quando você falou esse tema aí, deixa eu pegar aqui. Ó, esse aqui é fácil para mim, porque deixa eu ver se dá para vocês verem aí direito. Ó, vou colocar aqui assim. Controle estatístico da qualidade. Esse livro é meu. Meu e da Silvia, que está aqui. A Silvia está aqui, a professora Silvia. Não. Eu tenho um livro que fala sobre qualidade, Sandra. Então, fazer pesquisa sobre qualidade é minha praia. Esse dá para compreender bastante. Boa Mais noite, alguém? doutor. Mais alguém? Oi, Simão. Oi, Adelaide. Simão. Oi, Adelaide. Sim, sim. Boa noite. Bom, Bem, primeiro as mulheres. Pode seguir. Obrigada, Simão. Antes de mais, queria agradecer ao professor pela brilhante abordagem em relação à estatística. Eu tenho uma dúvida, que é em relação à técnica de amostragem. Suponhamos que eu quero fazer uma pesquisa que envolve entrevistar ou inquirir trabalhadores de diferentes organizações. Como eu posso, ou quais técnicas de amostragem eu posso usar para definir a minha amostra? Está me ouvindo? agora Sim, sim, sim. agora sim. A maior amostradora que eu conheço, que a amostradora é a professora que entende de amostragem, né? Ela está aqui presente, que é a professora Silvia. Essa é a maior amostradora do mundo que eu conheço. Silvia, diz aí alguma coisa aí, me ajuda aí. Silvia nem está aí. Silvia, tu está aí ou não? Não está, né? Eu estou O aqui, microfone se desligado. puder repetir Fala a aí. pergunta, que eu realmente não ouvi direito.
Qual é A a pergunta? Adelaide disse assim, ela quer entrevistar, a pesquisa dela é de pessoas de duas instituições diferentes. Ela quer saber como é que ela faz uma amostragem, são duas instituições diferentes. Tá, mas o objetivo dela é o único, porque se o objetivo dela é um único objetivo para a Numbers, ela pode tratar como sendo dois extratos e aí fazer as subdivisões lá dentro. Depende do que, o que ela quer comum para as duas, é só simplesmente é o mesmo objetivo para A e Qual é o teu B, objetivo, para as duas Adelaide? instituições. É o mesmo, o objetivo é o mesmo. Então, pronto, você pode trabalhar com uma única população, é uma única população, você tem que ter ideia dessa população total, que abrange as duas instituições, e trabalhar uma amostra única, só que você vai estratificar entre as instituições, entendeu? Aí tem que ver como que você... A estratificação é fazer uma divisão, né? Eu acho que o Edson falou um pouquinho disso ali, é fazer uma divisão entre as instituições, vai ver qual, por exemplo, se uma delas tem um número maior, então vai ter uma proporção maior, se a outra tem um número menor, vai ficar com uma parte menor dessa amostra, entendeu? A quantidade de pessoas a ser pesquisada, Adelaide, é proporcional ao tamanho de pessoas na instituição 1 e na instituição 2. Vamos supor que uma instituição tenha 1.000 pessoas e a outra tenha só 100. Então, é claro que você sabe que você vai pesquisar muito mais gente naquela que tem 1.000 pessoas do que naquela que tem 100. Então, tem que ser proporcional ao tamanho de pessoas de cada instituição, que é isso que a Silvia está falando. A mesma coisa se você for fazer por gênero, né? Masculino e feminino, sexo. Tem que saber quanto de sexo feminino tem numa e noutra instituição para poder fazer essa divisão que a Silvia chamou de estratificação ou estratos. Obrigado, Silvia. Tá certo, obrigada. Qualquer coisa, só é depois entrar em contato com a professora Silvia que ela lhe ajuda, Adelaide. Aqui não tem esse problema, não. Aqui soldado no quartel quer serviço. A Silvia está aqui, é que está procurando serviço. Obrigada. Quem é agora? Cadê o Simão? Simão já foi? Simão? Quem é agora? Cadê o Simão? Simão já foi? Simão? Sim, sim. Oh, boa noite, doutor. Boa noite aos demais colegas. Bom, eu tenho uma. Aliás, primeiro queria dizer que a apresentação que aqui nos fez chegar realmente agregou valor. Tivemos algumas cadeiras ao longo da formação que abordaram sobre estatística, mas alguns elementos foram aqui mais aprofundados. Eu tenho duas questões não diretamente relacionadas com o meu trabalho, porque o meu trabalho ainda está numa fase bem embrionária. Há alguns elementos que vão carecer de análise estatística ainda não estão bem definidos, por isso, mas tem algumas questões um pouco genéricas que eventualmente possa usar durante o meu trabalho. O professor falou aqui durante a apresentação que temos dois tipos de análise estatística, que é inferencial e descritiva. Mas há um elemento, eu quero saber, quando eu faço uma análise descritiva, o meu estudo deve se concluir apenas pela análise descritiva ou, em algum momento, nessa análise, posso fazer uma análise inferencial? Questiono isso na medida em que eu posso colher uma amostra, que já estou na análise inferencial, e sobre essa amostra que colhi, eu vou fazer a descrição. Então, eu vou colocar nesse meu estudo a descrição sobre os elementos que da minha amostragem, se são baixinhos ou são altos, se são africanos ou são americanos. Ou seja, posso, no mesmo estudo que eu estou a fazer as duas análises. Segunda questão, não, muitas vezes os dados são obtidos de forma primária, mas também temos obtido dados em fontes secundárias. Como é que eu, como pesquisador, ou como pesquisador no caso, eu pego numa informação já processada, mas sobre aquela informação que eu tiro as minhas conclusões? Só que muitas vezes os pesquisadores primários tendem a demonstrar resultados que fundamentem a sua pesquisa. Ou seja, eu pretendo fazer um estudo sobre a pobreza. Eu tento criar condições para que os resultados mostrem que o nível de pobreza está a reduzir, não está a aumentar. Digo isso também porque mesmo no meu sítio de trabalho, quando eu pretendo, por exemplo,
mostrar alguns dados que façam entender que o meu projeto, por exemplo, está a ter sucesso. Eu vou enfatizar os elementos que dão vantagem ao pesquisador. Agora, eu como consumidor daquela informação, de que forma eu posso questionar e saber se realmente os dados que me são apresentados são, de certo modo, tendenciosos ou realmente são fiéis, só por observar os dados. Não sei se me fiz perceber nas duas questões, mas Entendi. eram exatamente essas duas. Obrigado. Deixa eu te falar. A primeira resposta é a seguinte: você pode e deve usar as duas estatísticas sempre. A descritiva e a inferencial. Quando eu falei agora há pouco para Adelaide, eu falei, Adelaide, faz primeiro uma descritiva, que eu falei para Adelaide, conhece os dois terminais que você vai trabalhar, aliás, as duas empresas que você vai trabalhar, eu falei também há pouco, conhece as empresas, quantos homens, quantas mulheres tem. A ideia de fazer a inferencial é sempre depois que você já fez uma descritiva. Você pode usar as duas técnicas sempre, pode usar só uma, pode usar só a descritiva, pode usar só a inferencial. O que a gente recomenda é o seguinte: independente de quantas ou de quais técnicas você usar, sempre utilize ela com o rigor teórico que ela merece, né? Use sempre com muito rigor para que a sua pesquisa não seja questionada por ninguém no futuro. Então, deve e pode usar as duas técnicas sempre que quiser. Isso é uma coisa fantástica. Na segunda parte, quando você está usando dados primários, né? Dados primários são aqueles que você coleta, aí você faz a sua experiência. Quando eu vou pegar dados secundários, que já foram trabalhados por outros pesquisadores, eu sempre faço isso que você falou que ia fazer. Eu sempre questiono a veracidade da informação que ele tirou, eu sempre questiono se ele estava indo numa direção certa, eu sempre faço contrapontos. Em alguns casos, eu também não concordo com tudo que as pessoas dizem que acharam nos dados. Eu, se eu fosse você, fazia uma pesquisa nessa direção. Concordando quando tiver que concordar, discordando quando tiver que discordar, porque essa é a nossa função de pesquisador. O pesquisador ele não tem que concordar com tudo, ele tem que entender os achados dele e entender a pesquisa que ele quer fazer. Eu acho que essa pesquisa vai ficar fantástica. Percebido. E muito obrigado. Mais alguém? A Aurélia não quer perguntar nada. Boa noite, professor. Só queria parabenizar pela aula, dizer que é um webinar bastante rico e que está a dar para aprender bastante. Muito obrigada. Nada. Só podem perguntar, fique à vontade, viu? Boa noite, professor. Bom, é mesmo um jeito de curiosidade, não é? Bom, acredito eu que a estatística, como qualquer método científico, tem, digamos, fraquezas ou limitações, não é? Se estiver certo, o professor teria algum conselho a deixar para os estudantes quando forem aplicar, por exemplo, métodos estatísticos em ciências sociais, para que tenhamos em consideração, para que evitemos, por exemplo, cometer erros e falsearmos até aquilo que são os resultados das nossas pesquisas? Essa é apenas a curiosidade. Tenho vários conselhos. A primeira coisa é sempre perguntem para o estatístico se vocês estão indo no caminho certo lá no início da pesquisa. Essa é a primeira coisa. Eu não tenho um estatístico para perguntar. Essa é a segunda coisa. Já que você não tem um estatístico, entre em contato com a gente aqui no Brasil. Nós temos um laboratório aqui, eu, Silvio e outros professores, que a gente faz esse atendimento online para vocês. Entendeu? E aí não é um seminário como esse daqui, é uma palestra, onde você fala assim, olha, eu queria marcar um horário com os professores do laboratório, a gente projeta lá o que você está apresentando, a gente fala assim, olha, é melhor você usar esse questionário, você usar essa técnica, não precisa pesquisar tudo isso de gente, entendeu? Quanto mais no início da sua pesquisa você
consultar um estatístico, mais certeza você vai ter dos caminhos que podem percorrer, que podem facilitar a sua vida na hora de fazer a coleta e usar uma técnica correta da estatística. Acho que esse que é o conselho. É bom sempre ter um estatístico de tira-cola. Lá no início da minha apresentação eu falei, o estatístico ele é um profissional que ele é formado para trabalhar com outras pessoas. O estatístico não trabalha sozinho, não trabalha só, né? Ele não trabalha, ele já espera que o outro profissional procure ele para trabalhar junto. Então, se você está precisando de estatístico, procure um estatístico. Qualquer lugar do mundo, o estatístico sabe que ele nunca vai trabalhar só. Eduardo Manguese. Boa noite. Conseguem me ouvir? Sim? Perfeitamente, perfeitamente. Bom, eu, como o nome já diz, eu sou Eduardo Manguese. Eu sou professor no CBS, nos cursos de monitoria e avaliação. Então, queria primeiro, não é, agradecer ao professor Edson Ramos por esta boa apresentação e por esta moderação muito boa que está a acontecer. Então, eu queria me predispor, eu tenho formação de mestrado em demografia, população e demografia. Então eu queria me predispor aos estudantes para ver que há muitas questões e na demografia damos muita amostragem e tudo mais, as questões ligadas às estatísticas, modelos estatísticos. Então eu queria me predispor aos estudantes, que são meus estudantes, eu sou professor lá, alguns são meus estudantes diretos, outros nem por isso, que querendo podemos conversar um pouco para afinar uma outra coisinha, não é? Então estou à disposição, o doutor Helder poderá dar-vos o meu contato e os estudantes podemos trabalhar nisto. Eu, para além de ter esta formação, também trabalho como pesquisador no serviço coletando dados. Então, é um assunto que estou familiarizado e posso ajudar, querendo, né, como parte da minha atividade acadêmica aqui no CBS. Então, era mais ou menos isso que eu queria deixar ficar, sem descurar a ajuda que o professor Edson e outros professores estão aqui podem ajudar, mas aqui mais próximo, não é? Mais próximo aqui estou eu e podemos trabalhar nisto. Muito obrigado. Parabéns pela atitude, professor Eduardo. Olha, viu só? Sempre tem um estatístico perto de vocês aí à disposição. Usem e abusem do professor Eduardo. O estatístico muito gosta de trabalhar. Boa. Professor Helder, acho que é com o senhor agora, né? Professora Mônica. Se tem mais alguém querendo fazer alguma pergunta, alguém que esteja envergonhado aí, tímido. Essa é a hora, pessoal. Colegas da área de monitoria, nenhuma intervenção. Eu, Armando Macasa, não sei se está aqui com a mão levantada. Armando? Ok. Bom, eu acho que como o professor deixou os dados, né, o e-mail para o contacto, alguns colegas também já partilhei nos grupos, alguns colegas poderão aceder ao professor a partir desses contatos, que alguns temem falar aqui, ainda constitui segredo os temas em que pretendem pesquisar. Então, acredito que depois dessa aula e dessa abertura do professor em poder assistir os estudantes para melhor definição dos métodos estatísticos, poderá ser oportunamente contactado para dar esse apoio e suporte, qual já estamos gratos, né? Achamos que a aula foi bastante estruturada. Ouvimos algumas vozes aqui no webinar que não ouvíamos desde há muito e acho que o professor despertou esse interesse através dessa provocação sobre quais métodos vão usar. Então, acredito que o professor vai receber muitos e-mails. Eu e a professora Mônica também vamos, quem sabe, havendo alguma dúvida,
talvez organizar mais um encontro mais particular com os estudantes que queiram aprofundar mais sobre método estatístico. Professora Mônica? Antes de mais, enfim, gostava de agradecer novamente ao professor Edson pela belíssima aula. Eu acho que, de fundo, há uma grande questão que nos coloca, e o papel da estatística, no contexto mais alargado da modernidade, era esclarecer, sem moldar, sem toldar a realidade social. Só que nós vimos que a sociologia tem fracassado enquanto uma ciência que visa elevar os graus de reflexividade e de conscientização dos indivíduos, na medida em que permitiu que a estatística moldasse as escolhas dos indivíduos, ou seja, quantas vezes ouvimos e identificamos que quando sai uma estatística do tipo, de cada 10 novos casamentos, 9 terminam em divórcio. E qual é o primeiro ímpeto das pessoas? Eu não vou me casar, para quê? Eu vou me divorciar no espaço de 2 anos? Então, é do tipo, esse efeito performativo que a estatística tem na escolha dos indivíduos não era expectável, ou seja, o papel da estatística era esclarecer, era informar, para que assim os indivíduos tomassem decisões mais esclarecidas e mais conscientes. Mas nota-se que ela tem levado os indivíduos a optarem pelo caminho mais fácil, que é contribuir para a afirmação da estatística e não sem passar pelo ganho de consciência individual. Então, eu penso que o nosso desafio enquanto cientista social é informar sem moldar o social, é apenas compreendê-lo e fazer com que as pessoas percebam isso, que estamos aqui para informar e que elas têm que ter esse dado enquanto um aporte para a sua decisão e não ter na estatística a decisão a tomar. Eu não sei, professor, corrige-me se eu estiver errado, mas de resto, olha, aprendi imenso. Pronto, eu, como sou das análises qualitativas, eu disse aos meus alunos, vocês têm de conhecer o professor Edson Ramos, porque é alguém que vai trazer números para a vossa investigação, e eu acho que os nossos alunos, e agora também com a ajuda do professor Eduardo, realmente as dissertações têm de respirar, têm que buscar o seu quadro metodológico, tem de contactar com vários quadros metodológicos para ver aquele que melhor se assenta à investigação de cada um. Bem haja professor Edson, bem haja a professora Silvia, que está aqui também a participar deste grupo, pelos inúmeros contributos. Enfim, da minha parte, o que precisarem de mim também, contem comigo, a partir de Lisboa. Um forte abraço e até breve. Obrigado. E, doutor Helder, a palavra é sua. Obrigada pelo aporte e pelo suporte na organização deste webinar. E aos nossos alunos, obrigado, que, como sempre mostram que aí tem pessoas interessadas em aprender. Exato, exato. Queria chamar o professor Lourenço. Professor Lourenço, que é o diretor-geral da escola. Professor Lourenço? Ok, acho que não. Bom, professor Edson, como disse a professora Mônica, estamos muito gratos, acreditamos que chegou bem a Moçambique, esperamos que tenha outra viagem, talvez de forma física aqui, mas hoje chegou bem e acredito que, para além de uma palestra, é o início, talvez, de uma colaboração com a escola, nas próximas frentes que nós temos. Nós temos a estatística como uma ciência central no curso de mestrado em monitoria e avaliação, porque não se pode estudar a avaliação dos projetos sem se dominar os métodos estatísticos. Temos 2 cadeiras ou 3 cadeiras centrais neste curso, que é a avaliação de impacto, métodos quantitativos para a avaliação de impacto, em que a base tem sido a estatística, e também temos os modos de análise de dados, o Big Data,
que se fundamentam com a estatística. Então, a estatística é o prato central do curso. Então, acreditamos que podemos ter uma colaboração com o professor e a professora Silva para também fazer parte, quem sabe, do grupo de docentes que lecionam algumas cadeiras mais a estatística aplicada, sobretudo, né? Para este curso. Não só mais webinars, mais envios. Gostei do laboratório, gostaria de saber mais sobre esse laboratório. Quizá uma colaboração para servir para os interesses de análise de dados das pesquisas que vão sendo elaboradas no contexto dos mestrados da nossa escola. E não tenho palavras, muito grato e até breve. É só um minutinho, doutor Helder. Nós também temos aqui na nossa sala a nossa muito ilustre professora Ivone Freire Costa, coordenadora do mestrado profissional em Segurança Pública, Justiça e Cidadania da Universidade Federal da Bahia. Eu não sei se a nossa professora, doutora Ivone Freire Costa, gostava de deixar uma palavrinha, que é o nosso ilustre orador Edson Ramos. Pronto, ela, se calhar, já não está cá. Mas pronto, queria apontar, então, essa presença que também muito nos honra. Bem-aja, doutor Helder. Bem-aja, professor Ramos. Até breve e muito obrigado aos colegas que puderam participar. Professor, eu vou lhe ensinar uma palavra que costumo ensinar a todos, né? Aqui, a palavra canimambo significa obrigado, mas canimambo é o sentido mais profundo de gratidão. Então, professor, canimambo e até mais. Canimambo, eu que agradeço. Fique à vontade para falar com a doutora Mônica depois sobre parceria com o nosso laboratório. O nosso laboratório surgiu há quase 20 anos atrás, quando as pessoas batiam na nossa porta, um grupo de estatísticos recém-contratados pela nossa instituição, e perguntavam assim, o que eu faço? O que eu faço? Aí, como eram muitos atendimentos, nós acabamos criando esse laboratório onde os professores se reúnem algumas vezes por mês para escutar todos os pós-graduandos do Brasil e do mundo que tenham dificuldade em determinar que métodos estatísticos utilizar. E a gente faz isso depois do advento do computador, faz isso via webinário, faz presencial, né? Nós já tivemos um pesquisador que saiu da Inglaterra e foi no nosso laboratório pesquisar, perguntar para a gente o que fazer. Foi uma ideia, né? Então, assim, estamos de portas abertas, podemos fazer parceria, eu, a professora Silvia, os outros professores. Podemos até fazer um curso ensinando algumas técnicas estatísticas bem básicas, que são diferentes de palestras, são aulas mesmo, né? Ajudando o professor, né? O professor Eduardo, que estava ali, que eu acho que o professor Eduardo é uma mais-valia para vocês aí, já que ele conhece bastante da estatística, né? E estamos sempre à disposição. O estatístico sempre trabalha em parceria. Então, isso é uma máxima que a gente tem. Muito obrigado, professor. Obrigado, professora Silvia, também. Vou pedir para todos ligarmos as câmeras para fazer uma foto. O professor Eduardo está com o neném aí, muito bom. Igualdade de gênero, muito bem. Estou cuidando do meu filho. Muito bem. Que exemplo. Pois. Colegas, câmeras. Ok. Yeah. Knowledge, Nguambi, Celso. Celso parece estar na cozinha. Bem. Obrigado, professor. Acho que já fiz a fotografia. E até breve. Até breve. Obrigada a todos. Até breve. Yeah.